Olá, eu sou Juliana Pereda e vai começar mais um Reunião de Pais. Roda a vinheta. Muito bem, antes da nossa conversa começar, temos uma novidade aqui. Eu mandei fazer uma plaquinha para você que vai começar a assistir essa conversa não deixar de se inscrever, compartilhar esse vídeo, comentar. Vamos levar essa conversa. A conversa boa tem que ser levada adiante, né? E a gente ajuda o algoritmo a entender que esse é um conteúdo que vale a pena ser disseminado. Então, não deixa de fazer a lição de casa inicial, de se inscrever, verificar se está tudo certinho, de comentar, curtir, compartilhar. Muito bem, a nossa conversa no podcast da família hoje, ela toca em um dos pontos mais sensíveis e urgentes do nosso tempo, que é a saúde mental e espiritual dos nossos adolescentes. Como enfrentar essa epidemia de ansiedade, as armadilhas que moram nas redes sociais e resgatar a verdadeira alegria dentro de casa. Para nos ajudar a compreender o corpo, o cérebro, o coração e a alma dessa geração, recebemos hoje com muita alegria a doutora Isabelle Tribst, que é médica pediatra, neonatologista, mãe de 2 adolescentes, leitora assídua, apaixonada por história e literatura e cristã católica. Seja muito bem-vinda à Reunião de Pais, doutora Muito Isa. obrigada, Juliana, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando dos desafios de ser pais, mães de adolescente, como médica também encontro os meus desafios. Agradeço pelo convite e espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Muito bem. Bom, antes da gente falar dos adolescentes, como uma das suas especialidades é a neonatologia, né? Eu queria começar pelo início mesmo, né? O início da vida. A sua experiência de trabalhar com recém-nascido e quais fatores que são muito decisivos nessas primeiras horas da vida de um ser humano. Isso me atrai muito, assim. Eu fico muito inspirada e maravilhada quando a gente vê um bebezinho nascendo, esse milagre que é o milagre da vida. E você, né, tendo essa oportunidade de trabalhar com um recém-nascido em neonatologia, o que isso te inspira? Que lições que você tira aí dessa experiência sua como médica? Bom, eu amo a neonatologia, né? É a minha área, a minha especialidade. E eu falo que eu trabalho com o início da vida, né? Simplesmente. E a visão médica, não só o início da vida, a gente fala que quando nasce um filho, nasce uma família, Uhum. sabe assim? Então, exatamente nasce aqueles pais novos com inseguranças, com incertezas, e aí faz parte muito do nosso papel como médico tá nesse acolhimento também, sabe, da família, desse nascimento desse serzinho que tá chegando lá. Sim. E aí não só das questões físicas também, que o pediatra tem a garantia desse nascimento adequado, do nascimento seguro, que a gente fala no momento que esse bebê está nascendo. Hoje em dia a gente fala muito dos primeiros 1000 dias, que agora estão aumentando para 2000 dias, né, assim, Uhum. que é fundamental, ou tanto antes de conceber o bebê, a mulher tá fazendo um pré-natal adequado, ter uma alimentação adequada, ter uma saúde emocional adequada. E tudo isso influencia nas condições do nascimento do bebê, o ambiente acolhedor. Então, a gente fala que não só a questão física, mas o ambiente acolhedor é muito propício também para um amadurecimento neurológico saudável. Isso impacta muito no futuro. Uhum. Então, esses primeiros 2000 dias de vida, que a gente fala não só da alimentação, da questão física, o preparo emocional. E eu falo que países que são inteligentes, países de primeiro mundo, eles investem muito nessa primeira infância que a gente fala. Por Uhum. que investe isso? Porque adultos saudáveis são adultos que eles colaboram economicamente no futuro. Existe Sim. uma população saudável. Uhum. Então, assim, Tem por um menos adulto tem menos doenças, né? doenças. Uhum. Então, assim, hoje em dia a gente sabe que o adulto, para ele estar saudável, ele precisa de ter não só uma alimentação saudável, ele precisa ter um estilo de vida, um ambiente aí acolhedor, um ambiente que vai proporcionar esse crescimento, esse amadurecimento. Então isso me impacta totalmente, assim, em Sim. relação à minha área, né. Sim, é muito importante. Tem até estudos, né? Gente que trabalha com nutrição, que fala até da importância da saúde do homem, né? Quando um casal está planejando ter filhos, e Exato. como isso também influencia, né? Sim. A saúde masculina
a alimentação, atividade física e como isso vai influenciar positivamente, né, na qualidade do espermatozoide que vai fecundar o óvulo, né? Eu falo que hoje isso é um tripé, né? Então a gente falava que a gente tinha que cuidar só da parte física, não. A gente tem que fazer a prevenção com a atividade física, evitar o sedentarismo, também uma boa alimentação, ter o cuidado físico, sim, mas sem o cuidado emocional, se a sua mente não está bem, isso impacta muito, inclusive em desfechos de algumas doenças também, né? Sim, realmente. Então é de se pensar e voltar a olhar para assim com mais atenção para esses primeiros dias, primeiros anos de vida da criança. Bom, aqui no podcast da família a gente é super pró-vida, né? Nós somos embaixadores aí da Semana em Defesa da Vida aqui na cidade. Já tivemos alguns episódios aqui com pessoas dentro do contexto da Semana em Defesa da Vida, que na verdade nasce ali na concepção, né? A gente fala do bebezinho recém-nascido, mas no momento que ele foi concebido, ele já é uma vida que é digna de respeito e tem os seus direitos. Então, tem todo... Bom, seria um outro podcast a gente falar sobre o conceito da vida humana, da dignidade da vida humana e todo esse preparo antes da concepção e após o nascimento, né? Exatamente. Mas fica a dica aí, você dá uma vasculhada lá no canal, a gente tem alguns episódios com relação a essa questão da vida, como dignidade humana, como dom de Deus, inclusive, né? Bom, vamos lá passar para o grande tema da nossa conversa, Claro. que são os adolescentes, que assim, me ardeu o coração quando você aceitou o meu convite, porque a Isa tem 2 filhas adolescentes, como eu tenho, né? E, assim, a gente como mãe, a doutora Isabelle na área dela, na medicina, eu na minha área da educação, a gente vem acompanhando aí algumas mudanças no padrão, né, das influências que os adolescentes acabam recebendo, né? E aí eu queria saber você, bom, na minha área de educação, eu percebo algumas mudanças acontecendo, muito em função também das telas, né? Mas eu queria saber na sua prática médica, na clínica, no atendimento às crianças que vão ficando adolescentes, né? Conforme elas vão crescendo, o que você tem notado de mudanças nesse padrão dos adolescentes, das questões de mudanças físicas também, mas também padrões de saúde mental, enfim. Que panorama que você consegue traçar? Eu acho a adolescência, assim, uma das fases mais interessantes do ser humano, né? Porque ela é uma fase de transição, tá? Assim. Então, como toda transição, existem algumas mudanças, né? E assim, ele tá deixando de ser uma criança e vai se transformar em um adulto. Então, ele não é uma criança e não é um adulto, tá? Então, essa transição a gente vê claramente pela forma física, né? Eles vão ter o estirão de crescimento, estatura, aumento de pelo, mudanças até mesmo, assim, corporais, né? Sim. Meninas com seio, tudo isso. Então, a mudança de cabelo, acne. Então, todas essas mudanças físicas, mudanças hormonais. Mas o que mais, assim, me deixa, assim, cismada, assim, com mais, assim, que eu gosto desse olhar é a questão neurológica, porque o cérebro do adolescente, ele muda e muito, assim, ele tá num processo de amadurecimento. Hoje a gente tem estudos, né? Antigamente as pessoas falavam assim, isso é uma fase, vai passar. Mas a gente sabe, até mesmo estudo em relação ao comportamento do adolescente, né? Porque o adolescente é mais impulsivo. Ah, porque ele é assim, porque ele é mal educado. Não, não é isso. Existem conceitos biológicos e neurobiológicos que falam do cérebro do adolescente, que o cérebro dele está em formação. Os estudos já demonstram pra gente que o cérebro do adolescente, ele vai terminar, se ele vai amadurecer mesmo com 25 anos. Olha só. Com 25 anos. E esse amadurecimento, então, ele sempre vem de trás para frente. Então, o córtex frontal, que é o nosso responsável aí pelo planejamento, por a gente avaliar nossas atitudes e consequências, o nosso planejamento, ele é o último a amadurecer, porque ele está bem na frente, ele é o córtex frontal. E o posterior, que trabalha as emoções, vem antes. Então, o adolescente, ele é 100% emoção. Ele é emocional demais. Então, para ele lidar com frustração, ou ele está em alegria demais, ou a frustração vai deprimir
demais. Então, ele Sim, tem é a bem isso mesmo. oscilação de humor constante. Aham. Então, isso, para nós pais, é um desafio diário, É, saber lidar com isso. E aí, sim, é o que eu sempre falo no consultório e tento fazer na minha casa também com as minhas filhas, meu marido, esse exercício diário, assim, da comunicação. sim. Porque é importante a gente entender esse adolescente, tentar trazer para ele o vínculo, a comunicação. Esse adolescente, ele precisa se sentir seguro em casa Uhum. para essa transição. Seguro na questão, assim, da gente criar mesmo essa criança, essa adolescente, essa transformação dele, né? Assim, como que ele vai eh, determinar as atitudes dele, porque ele, ao mesmo tempo, ele também está criando a autonomia dele. Ele não quer ser dependente dos pais para tomar Sim. atitude, ele quer independência, ele está criando a identidade dele. Uhum. E muitas vezes ele tem medo do nosso julgamento. Tá. Então, assim, um adolescente, ele não quer ser julgado, ele Uhum. quer ser compreendido. E eu Sim. acho que esse é talvez é o nosso principal desafio como os pais. Sim, porque a gente tem uma tendência, às vezes, a tá sempre julgando ou acusando o tempo todo, né? E acho que essa via de comunicação, de troca, ela é importante. Mas como é difícil a gente manter isso no dia a dia, né, Isa? Assim, com todas as nossas obrigações, com as que cada um tem, né? Nós, na nossa vida profissional também, eles nas atividades escolares, enfim, né? Você acaba recebendo essas queixas vindo direto dos adolescentes com relação a essa é, necessidade, eles meio que pedindo para serem mais compreendidos ou buscando essa via de comunicação? Então, geralmente eu recebo mais dos pais que às vezes procuram o consultório querendo saber se o adolescente está com alguma alteração hormonal, alguma questão que está comprometendo esse comportamento. Às vezes pode ser até mais agressivo ou Uhum, mais assim, ele se fecha naquele mundo, fica trancado, não quer conversar. E muitas vezes os pais acabam interpretando isso, ai, será que é uma ansiedade, uma crise de ansiedade? Então, muitas vezes eu já venho assim, e simplesmente eu tenho aquela percepção de que não tá tendo uma conversa ali, é que aquele adolescente, ele tá com medo de falar e levar uma bronca. Ele não quer entendi. levar bronca, Uhum, né, se ele quer muitas vezes ser ouvido. Então é aham, muito difícil, isso eu falo que é um exercício diário, até para mim como médica é um desafio, e uhum, eu acho que aqui eu falo como pai e mãe, assim, que, nós somos humanos, a gente é passível de erro, e eu acho que é importante o adolescente até perceber, você falar para olha, eu errei dessa vez. desarmar, né? Desarmar, Uhum, eu errei, filho, eu errei dessa vez, você me desculpe, uhum, assim, sabe? Porque muitas vezes o adolescente, ele acha que ele também não pode errar. uhum, Ele, assim, nós não somos pais perfeitos, a gente também está em aprendizado. Eu sim, acho que é isso que vale para o adolescente construir esse vínculo com a uhum, gente. Ele vê que a gente também é humano como ele, que a gente também pode tomar algumas decisões impensadas, às vezes, e aí ter consequências em relação a isso, e aprender com os próprios erros. Então, assim, ele vê que os pais não são invencíveis, que o pai não é perfeito, o pai e a mãe não são sim. perfeitos. Então, eles vendo que a gente tem as nossas imperfeições, eles talvez se sintam mais confortáveis também de estar conversando. Então, eu sempre falo, tenta a escuta ativa. E Uhum. também admitir os seus erros. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente, como pai, admitir que a gente está errado. Mas, às vezes, a gente tá. E Sim. tá tudo bem. Opa, super, super bem. Eu acho assim, a impressão que eu tenho, assim, quando eles são crianças, eles enxergam, eles idealizam muito o papel do pai e da mãe, né? Aham. Assim, pelo menos da minha experiência como mãe. É assim, a gente é meio que invencível, né? Quando eles são crianças. E eu também tenho essa percepção minha de lembranças de criança, né? O pai e a mãe, eles estão sempre ali prontos para nos ajudar, como se fossem super-heróis. E eu acho que quando a gente vai crescendo e amadurecendo, né, na nossa vida, a gente vai percebendo meio que naturalmente que os nossos pais são falhos, né? Sim, Eles não são esse super-herói super-herói. que a gente idealiza na nossa infância. E é muito bonito, né? A gente chegar nesse momento quando eles são maiores, vão crescendo, vão amadurecendo e percebem isso, e a gente também se deixar mostrar as nossas fraquezas, né? Exato. E eu falo sempre assim para os pais: tentem deixar, eles estão na construção de identidade, então é normal, às vezes, ele querer ficar ali no quarto, não querer conversar, respeitar um pouco esse espaço, mas aí a Uhum, gente também tem que interferir quando isso está excessivo demais, né. uhum, Então o pai também ou mãe tem que enxergar
quando essa tristeza tá excessiva demais, que alguma coisa tá errado, Sim. né? Então, assim, é importante a gente dar o espaço para eles, deixar eles construir a identidade, mas eu acho que o nosso papel como pai e mãe aqui é tentar intermediar a escolha do bem, né? Assim, das boas atitudes, de estar pensando. E não é fácil, é um aprendizado do dia a dia, né? Sim, com certeza, Isa. Não é fácil, mas a gente não pode desistir, né? Não, Eu sempre brinco assim com as meninas. Parece, eu queria um joguinho de videogame, né? Por mais que a gente tenha avançado várias casinhas naquele dia, chega o dia seguinte, zera tudo, né? exato. E aí a gente começa tudo de novo. Agora, de novo, nós duas, como mães de meninas. Uma coisa que eu acompanho muito o Padre Paulo Ricardo. A gente aqui, né, nesse episódio, a gente vai acompanhar aí 2 trechinhos de vídeo dele mais pra frente. Mas eu assistindo um vídeo do Padre Paulo Ricardo sobre um curso de adolescentes, eu fiquei um pouco assustada com um número aqui, né, com um percentual. Olha só, é uma pesquisa do IBGE que foi conduzida em 2024, então super recente, que mostra um cenário assim um pouco preocupante com relação às meninas. 43,4% das meninas adolescentes no Brasil já tiveram vontade de se machucar de propósito no último ano, né, nesse contexto da pesquisa, e 26% sente que ninguém se importa com elas. Isso é uma coisa, assim, muito específica das meninas, né? Você, como pediatra, mãe de 2 meninas, como é que isso bate no seu coração? E, assim, aonde você acha que vem essa autocobrança tão excessiva aí, de uma forma bem particular nas meninas? Então, é um dado realmente impactante, né? Os números são altos, né? Assim, e como pediatra, mãe, me toca muito isso, sabe? Porque já virou, com base nessa estatística, uma questão de saúde pública. Exatamente. Sabe? Então, não só os profissionais de saúde têm que estar atento a isso, assim, mas a gente precisa também de melhor, assim, que a sociedade se envolva, também as escolas se envolvam, o porquê disso, e tentar buscar alternativas e meios para a gente tentar conversar mais com as meninas, principalmente, e ver, assim, tentar entender um pouco mais. E eu falo que eu já tive casos, sim, no meu consultório Você teve? infelizmente, Uhum. de meninas com esse tipo de comportamento. Às vezes ela se esconde, alguns pais começam a perceberem, assim, tá usando muita blusa, não quer, tá, aquele calor tá agasalhado, sabe, assim, e Uhum. aí começa a esconder por conta de uma ansiedade. E eu acho que as meninas, na minha opinião, elas são muito cobradas desde cedo Uhum. pela aparência, Sim. sabe? Então, essa questão da aparência, do julgamento, de Uhum. como ela tem que se comportar, se portar perante a sociedade, eu acho que isso vem desde E pequenininha. é muito É cobrado mais das muito meninas do que muito dos que os meninos. meninos, né, Uhum. assim. Então a gente tem falado que as meninas sofrem mais com essas cobranças e as redes sociais acabam impactando nisso Sim. também, porque antes essa menina, ela se comparava com a menina da escola, com a vizinha. Hoje não, ela tem inúmeras de meninas, inúmeras, assim, do mundo inteiro, na tela do celular, usando filtro, postando uma vida feliz, Uhum. postando que está bem, usando filtro, maquiagem, usando, sabe? Então as meninas acabam tendo uma comparação muito maior. E Uhum. isso pode, como eu disse, o cérebro do adolescente está nesse processo de formação, a emoção e a frustração é muito mais intensa. Uhum. Então acaba que as meninas estão realmente tendo mais crise de ansiedade. Estão se portando mais, e é triste isso, e a gente tem que trabalhar isso como uma questão de saúde pública mesmo, Sim. montar estratégias para poder estar conversando mais com essas meninas, para poder estar tirando um pouco essas cobranças dela mesmo em relação a padrão de corpo, a padrão de beleza, que cada Sim. um tem a sua beleza. É uma Então, hipercrítica muito grande, né. aham, Eu me lembro, assim, bom, você deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, e assim, sim, a gente sempre teve isso na nossa uhum. época. Eu lembro de ler a revista Capricho, né, Sim, de você olhar, mas assim, era bem menor, né. A impressão que dá é que hoje, assim, o volume é muito grande, e é muito ilusório, é muito irreal essa vida que elas veem, né, assim, de forma infinita nas redes sociais, exato, eu né. falo muito isso, falo para as minhas filhas também, falo para os pacientes, falo assim: "Olha, o que é postado nem sempre é real",
A maioria Assim, das vezes. O nem que é sempre postado é o que a pessoa ela quer quer que o outro postar. veja, né? Exato. Muitas vezes ela tá ali em busca, né? O adolescente, ele busca essa validação. Uhum, Ele busca e quer a rede social para isso, likes, curtidas. uhum. Então, às vezes, ela até se deprime porque ela não tem a quantidade de like que ela queria. Exato. Assim, então ela vai se deprimindo, isso vai virando uma bola de neve, né? Uhum. Então a gente tem que estar conversando mais com as meninas em relação a padrões comportamentais, de corpo, que cada um tem a sua beleza, independente do seu jeito. Nós somos diferentes, a beleza está na diferença, né? Exato, é isso. Mas assim, que dicas? Porque em casa eu converso muito com as minhas meninas, né? A gente está sempre conversando sobre isso quando a gente tem as oportunidades. Quais outras dicas que você pode dar para os pais para que eles fiquem atentos a esses sinais, assim, nas meninas? Então, os primeiros sinais, assim, as oscilações de humor são normais, como eu disse. Uhum. É claro que quando você começa a ver que a adolescente está se deprimindo demais, ela está se fechando, Se tá retraindo. retraindo, Uhum. alteração de rendimento escolar, não está socializando, não quer sair, tá Uhum. vestindo muita blusa, assim, Ficando muito no muito no quarto, quarto. alguma coisa está acontecendo. Tem que ter um equilíbrio. Uhum. É normal, eu falei, o adolescente, ele gosta do quartinho dele, ele gosta do espaço Do dele. Eu sei cantinho. porque as minhas gostam, elas Aham. curtem ficar ali, sabe? Mas existe um limite de tempo, né, para Sim. isso, para esse isolamento. Tem que sair, tem que conversar, sair com as amigas, se divertir, Uhum. tem que estudar, fazer atividade. Então, assim, a gente fala que tomar cuidado com isso, o sedentarismo até piora Sim. esse tipo. Então, mas ao mesmo tempo, alguns pais exageram, colocam em atividade demais. E aí essa adolescente não tem tempo nem de respirar, e aí ele acaba O se que é sentindo, muito comum, o que é né? muito comum. Então a gente tá com duas vertentes, né? Tá difícil, Tá hein? difícil. Eu tenho que encontrar o equilíbrio. Sim. Não é fácil. O É. equilíbrio é sempre difícil. Então é isso. E na escola também. Eu acho que a escola também tem um papel fundamental, porque Sim. muitas vezes as crianças ficam o dia inteiro na escola. Fica integral, e aí aquele comportamento, um professor, um coordenador que vê um comportamento atípico, diferente, tá tentando entender. Eu acho que às vezes o educador tá ali antes dos, né? Às vezes consegue enxergar quem tá de fora antes mesmo dos pais. Sim, sim. Assim, sabe? E tá tentando, e às vezes o adolescente, ele tem uma conexão com esse educador, mais às vezes Sim. do que com os pais, né? Pra tá se abrindo. Então, O adolescente, ele tem essa, às vezes, de se abrir mais, né? E de, sei lá, confidenciar ou se sentir mais à vontade de conversar de determinados assuntos com um terceiro, né? sim. E aí que entra um médico de confiança, né? Um professor confiável, um olhar atento da escola. Então, realmente, esse triângulo de comunicação, né? Família, aluno, escola, é importante. Fica a dica para as famílias, mas também para as escolas, né? Com esse olhar atento nessa faixa etária e que, assim, de tantas mudanças. Eu né? até comentei com você aqui, né, antes da gente gravar, que eu tive uma experiência muito legal em uma escola e que me chamaram para conversar com os adolescentes e foi, assim, fantástico, porque eu não esperava que eles fossem se abrir tanto para Sim. mim. E, assim, desde os mais novos que me questionaram muito sobre as mudanças corporais, que eles tinham dúvida, os meninos com dúvida de menstruação, com dúvida de várias questões assim do corpo, e dos poucos mais velhos que me questionaram essa questão da ansiedade, das cobranças. Foi um bate-papo muito legal, me surpreendeu assim positivamente, não só a Sim. mim como a escola também, Aham. assim, pela abertura que eles tiveram comigo nesse momento de Sim. bate-papo, sabe, assim. Mas aí eu raciocinei, eu falei assim, realmente tá faltando mais a gente conversar, nós pais, eu acho que essa é a minha dica. Assim, nós pais temos que conversar mais, procurar essa escuta. E não só assim, quando começa essa mudança corporal do adolescente, os meninos têm dúvida sim do corpo das meninas e as meninas têm dúvida sim do corpo dos meninos. Colocar, inclusive, ensinar os limites do corpo de cada um, acho que isso é fundamental, Sim. sabe? E falar dos limites, do respeito ao próximo que cada um tem com o seu corpo, falar sobre bullying, falar sobre internet, a gente tem que conversar mais. E eu senti isso, que realmente, às vezes, a gente está deixando de conversar com os nossos, tá perdendo a oportunidade. Então, assim, não perca, né? Acho que se puder deixar um recado aqui, não perca a oportunidade de conversar com seu filho, presta atenção, né? Tenta olhar para ele com esse olhar mais atento, né? Não é porque ele é adolescente que a gente tem que deixá-lo, né? Assim, como você mencionou no começo da conversa, né? Antigamente o adolescente é aquela figura mais esquisitona, né? Que a gente deixa guardada ali e espera crescer.
E não, né? Tanta coisa tá rolando ali, né? Naquele As cérebro. coisas estão mudando, né? Assim, eu falo que antigamente, realmente, os nossos pais não falavam com a gente sobre isso. A gente Uhum. se virava, né? Assim, Sim! só que hoje o mundo mudou. Então, assim, nós estamos mudando. Hoje a gente tem a tecnologia mais acessível, a gente tem informação mais acessível. Então, a gente também tem que mudar, a gente também tem que evoluir. Sim. Tá, e eu sei que para muitos é difícil falar sobre essas mudanças, tem vergonha, medo de falar, mas hoje a gente tem os livros para ajudar, tem os especialistas, Sim, conteúdos tá? Isso tudo para digitais. ajudar a gente tentar Sim. melhorar essa comunicação com os nossos filhos, né? Exato, é. Muito bem, olha, eu tenho 2 perguntas aqui que têm a ver com ciência e filosofia sobre os adolescentes. Presta atenção nisso, que legal. A neurociência hoje, como mostra a doutora Frances Jensen no livro O Cérebro Adolescente, que inclusive já fica aí como uma dica cultural, né? Ela explica que o adolescente tem uma reação biológica diferente à ansiedade. O hormônio THP, que no adulto dissipa tensões, no adolescente pode gerar ainda mais ansiedade. Olha que interessante isso. Na sua prática médica, doutora Isa, como é que você enxerga essa? É uma imaturidade neurológica mesmo, né? Como você já falou. E como é que a gente lida com essa imaturidade neurológica na questão da ansiedade de uma forma mais específica? Na verdade, né, antigamente a gente falava que essa falta de maturidade do cérebro era muitas vezes vista como uma rebeldia, Aham. uma fase do adolescente, né, assim. Sim. E o que a doutora Frances Jensen escreve, assim, brilhantemente, esse livro é realmente fantástico, eu acho que vale os pais lerem, assim, Uhum. sabe? É que o cérebro do adolescente, ele é extremamente plástico, ele ainda está em plasticidade. Então, Uhum. isso é muito bom em nível de aprendizado. Então, ele se adapta muito melhor ao aprendizado, ele guarda mais as coisas, memoriza mais as coisas, mas ao mesmo tempo ele é frágil em relação a questões emocionais. Uhum. Então, como eu já citei aqui, o cérebro ele amadurece de trás para frente. Sim. Então, a parte de trás está relacionada às emoções e a parte frontal relacionada ao discernimento, né? Você tentar aí com coerência tomar suas atitudes e prudências Prudência. e Uhum. pensar nas consequências. Por E isso que o jovem é imprudente. é imprudente. Então, né? isso vai se acontecer mais por volta dos 25 anos mesmo, tá? Assim. E com isso, o cérebro do adolescente mais vulnerável e mais assim, emocional. Só um paralelo aqui, eu adoro aquele filme Divertidamente. Ai, sim. Eu adoro. Também Fica é uma aqui a dica. gente. As dicas culturais aqui antecipadas. Tem o filme 2 que fala sobre adolescente e ele Sim. mostra exatamente isso. Adolescente 100% emoção. Então, ele tem dificuldade de lidar com as emoções dele. Uhum. E o hormônio THP, que no adulto realmente ajuda no controle da ansiedade, no adolescente ele pode piorar esse controle da ansiedade, porque o seu cérebro não está maduro o suficiente. E aí, o que acontece? Então, às vezes, para o adolescente, é muito difícil lidar com a frustração. E muitas vezes ele vai lidar com raiva, vai lidar com tristeza. E eu falo um exemplo muito claro em relação a isso, que é da questão do amadurecimento, de quanto esse hormônio impacta. Por exemplo, o adolescente, ele fez uma prova, ele foi super mal na prova. Tá. Ele até estudou e foi mal na prova. E aí, ele tem... O que acontece quando ele vai mal? Ele se sente frustrado. Ele vai pro fundo do poço, assim, sabe? Acabou o mundo dele. Acabou o mundo dele, porque ele foi mal na prova. Uhum. A gente que é adulto fala assim, é só uma prova. Estuda mais na próxima. Né? Eu geralmente falo assim, mas gente, o que isso vai impactar a sua vida, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, né? A gente tem essa visão. Essa visão. O adolescente não, é o fim do mundo. Ele vai ser julgado pela mãe, vai tomar bronca da mãe e do pai, vai ser julgado, vai ficar de castigo, vai ser julgado pelo amigo que ele foi mal, os amigos vão rir dele. Então, para ele é o fundo do poço ser mal na prova. Então, aí eu falo que talvez aí a dica para os pais é assim, olha... É a escuta. De novo, né? De novo. Voltamos para a escuta. Voltando para a escuta, assim, o adolescente, ele tem que ser, ele tem que se sentir acolhido, de verbalizar isso para o pai, olha, eu fui mal na prova. E aí, às vezes a gente fala assim, estuda mais na próxima. Não é essa fala, você julgou quando você fala isso, estuda mais na próxima. Sim. Você pergunta o que aconteceu. Você não conseguiu estudar, você ficou nervoso, que me fale o seu coração, abre o seu coração para mim, assim, o que eu posso te ajudar com isso para uma próxima prova você não ir mal, assim. Então, a pergunta que a gente faz tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente. Sim. E a gente tem que se policiar nisso, porque, como eu
falei, pra gente adulto é só uma prova, né? Assim, assim, mas o que é essa prova diante de toda uma vida, né? Exato. Mas para eles é tudo naquele momento. É tudo ali, né? Assim, ou né, tirando o contexto da prova, falando algumas questões emocionais, a menina, que às vezes tem um interesse no menino que não tem o mesmo interesse nela, para ela também é o fim do mundo. Assim, e tá tudo bem. Então a gente tem que falar, entendeu? Ó, a culpa não é sua, existem, né, várias questões aí que tem que ser elaboradas, abordadas. Então, assim, às vezes é a comunicação mesmo, né? Então, eu acho que esse livro dela é fantástico, eu sugiro todos os pais lerem. Sim, assim, acho que é importante para ter esse buscar, entendimento. Né? Inclusive, na questão que ele fala também da questão neurobiológica, que o adolescente ele está sempre buscando recompensa. A internet trabalha muito com isso, né? O algoritmo também trabalha muito com isso. E aquele aí, mecanismo da dopamina, né? Exato. Então, da busca da recompensa, a internet. E aí, isso também justifica por que o adolescente também é tão suscetível à droga. Sim. Assim, sabe? Então, a busca pelo prazer, da recompensa, da aceitação. É a droga, é a alta velocidade. Exato. Né? De estar desafiando, do desafio. Então, ele busca essa recompensa ativamente, mas isso tem explicações neurobiológicas para isso. Né? Sabe que eu estava vendo uma pesquisa sobre seguro de carro? E que, assim, por que o seguro é sempre mais caro para um motorista jovem, né? Por conta disso, né? O jovem, ele é naturalmente mais imprudente, mais destemido, né? E olha que curioso, quando no carro você tem um jovem, ele tem um certo risco, né? Sei lá, de bater o carro, enfim. Quanto mais jovens você tem no carro, você vai aumentando esse risco, assim, proporcionalmente. Chegando assim a riscos altíssimos quando você tem, sei lá, um grupo de jovens num carro, né, dirigindo, porque é aquela coisa do grupo que vai impulsionando a pessoa a ser mais corajosa, a ser destemida ao desafio e a arriscar, né? Agora, quando você coloca um adulto no carro, o risco já reduz. Se você coloca 2 adultos no carro com um jovem, o risco reduz ainda mais. Então, de novo, demonstrando, né, como a maturidade neurológica, ela realmente é uma questão cronológica, né? Assim, E muitas vezes o adolescente ele vai aceitar esse desafio justamente para ele tentar se manter no grupo, né? Isso é muito da justificativa do bullying. Muitas vezes tem um primeiro que começa e o outro ele vai na linha do amigo para fazer o bullying com outro colega para ele ser inserido. Muitas vezes ele não aprova. Pois é. Mas ele para ele não sofrer o bullying, ou até mesmo para ser inserido, ele acaba fazendo. Ele mantém aquele padrão. Ele mantém aquele padrão. Então, porque também muitas vezes os desafios são aceitos para ele aceita para ser aceito no grupo, sabe? E aí vira uma bola de neve, vira. né? Então é por isso que eu falo, conversar, diálogo, sempre Nossa diálogo. Senhora, eu acho que a palavra, ó, se tem uma palavra-chave aqui que tem que ficar muito clara nessa conversa sobre assim, educação de adolescentes diálogo, conversa, escutativa, né? Assim, algumas, né? Anotem essas expressões aí. Bom, seguindo aí na parte de pesquisa, tem um filósofo e psiquiatra, católico inclusive, Rudolf Allers. Eu depois descobri que ele foi um dos tutores de Viktor Frankl, que foi o pai da logoterapia, que ficou preso em campo de concentração, enfim, muito interessante os estudos do Rudolf Allers. Ele dizia que o adolescente, olha, ao se afastar da segurança absoluta dos pais para desenvolver a sua personalidade, ele sente medo do futuro. E muitas vezes usa a agressividade, como a doutora Isabelle já falou, como se fosse um assobio na floresta para disfarçar a insegurança. Como é que a gente, como pai e mãe, a gente consegue enxergar o medo? Porque a gente falou primeiro da ansiedade, mas um medo que vive, que está ali, disfarçado de rebeldia e de agressividade. Olha que curioso isso, gente. Então, quando ele fala que muitas vezes o medo é disfarçado aí pelo assovio na floresta, o que ele quer nos dizer com isso, né? Que muitas vezes, assim, o enfrentamento, né, na realidade, ele tá querendo esconder o medo. E aí ele faz esse enfrentamento para esconder e vem com um comportamento agressivo. Sim. Tá? Então vem, se você não me entende, bate a porta do quarto, sim. né? Assim. Então vem com aquelas respostas atravessadas.
tá? E eu sei que é muito difícil, porque mesmo a gente como adulto, quando alguém dá uma resposta atravessada, a nossa reação imediata é também dar uma resposta atravessada. Só que nesse momento é a parte mais difícil de ser pai e mãe, porque nesse momento você é o adulto da relação. Então o você seu cérebro, em teoria, é o que está mais desenvolvido. é o que está mais né? desenvolvido. Então você tem que respirar fundo e falar assim: olha, eu entendo que você está frustrado, eu entendo que você está chateado, mas eu validar esse sentimento dele não quer dizer que eu tenho que ser permissivo com alguns comportamentos. Sim. Né? Então, assim, eu falo que é difícil, porque muitas vezes a psicologia positiva, ela fala muito da questão do autoritarismo e da permissividade. Então, ela fala que o autoritarismo é tão ruim quanto a permissividade. Então, eu validar o sentimento do meu adolescente, eu não estou sendo permissivo. Eu vou ser permissivo se eu validar e não fazer nada em relação a isso. Então, é importante, eu gosto muito da psicologia positiva justamente pela questão do limite, é o meio termo. Então, eu validar esse sentimento. Olha, eu entendo que você está chateado com essa situação, que você está frustrado, mas mas você não pode falar desse jeito comigo. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Eu não falo assim com você, eu te respeito. E aí, muitas vezes que eu falo que é nesse papel de adulto, porque o adolescente, ele vê muito pelo exemplo. Claro. Então, assim, mais do que pela literatura, às vezes porque pela conversa, o exemplo também é claro. Então, se eu tenho uma abordagem agressiva, ele vai ser agressivo. Ele vai modelar isso. Ele vai modelar, ele vai achar que é normal você responder agressivo. Então, eu falo, é difícil porque a gente teve uma tendência, realmente, a gente vem transicionando, a gente teve uma criação autoritária, tá? Depois teve uma geração mais permissiva, totalmente permissiva, que também não é bom. Que não é boa, isso foi ruim demais, e agora a nossa geração de pais é a geração que está tentando encontrar esse meio termo. Então, eu sempre falo isso, você validar o sentimento, você validar isso, não é você validar algo sem uma não limitação. Então, eu falo que como os pais, assim, a gente tem que dar limites sim para o adolescente. Eles imploram por limites, né? O limite é fundamental, assim. E eu acho que isso é o processo, até mesmo da comunicação. Porque qual que é a diferença entre você controlar e dar o limite, tá? Controlar, você simplesmente vai proibir. Tô proibindo. Acabou, sem diálogo, sem discussão. Sem justificativa. Sem justificativa. O limite, não. Você vai colocar o diálogo ali. Você vai falar para o seu adolescente, tô limitando por causa disso, por causa daquilo. E ele vai ficar com raiva? Vai, mas ele vai entender. Sim. Ele vai entender. Porque tá justificado. E você deixar o diálogo aberto. Fala assim, olha, esse limite pode ser revisto com algumas mudanças comportamentais. Então, eu acho que é isso, sabe? Sim, assim. sim. Então, assim que eu entender que você tá compreendendo a situação, que você tá mais madura, a gente pode rever esse limite, Claro. ampliar. E aí, com isso, você vai ensinando a seu filho a crescer e a fazer boas escolhas. Sim. Porque o que a gente não quer é um adulto sem limites, com escolhas ruins. De forma alguma. Né? Então, isso que é o ruim perante a sociedade, né? Sim. Então, você triando esse caminho, ó, você limita, mas ao mesmo tempo você vai dando abertura para ele crescer. Eu acho que esse é o papel fundamental. Sim, acho que é buscar esse equilíbrio mesmo, né? Que eu realmente concordo, eu enxergo isso, a gente tentando fazer, algumas famílias tentando fazer, né? Outras ainda um pouco perdidas, né? Exato. Assim, entre o autoritarismo e a permissividade, assim, sem limites. Falando em limites, a gente teve recentemente uma lei, que é a Lei 15.100 de 2005, que restringiu o uso de celulares nas escolas e recreios. E essa lei, que a gente achou que não ia dar certo, ela deu certo. Doutora Isabelle, de novo, lá naquele vídeo do padre Paulo Ricardo, ele fala, olha só, 8 em cada 10 alunos já demonstraram que estão prestando mais atenção nas aulas. E houve até uma queda de cyberbullying por conta disso, além de algo que é fundamental, que é a volta da interação entre eles no recreio, né? Que, assim, era muito ruim a gente ver, assim, os adolescentes no recreio usando o celular. Só que, assim, a gente tem uma lei que foi um limite estabelecido ali, e que impactou positivamente nas escolas, mas o que a gente percebe, às vezes, é que isso não se traduz em casa, né, no ambiente familiar. Então, assim, a lei deu certo nas escolas, existe essa limitação, teve um pouquinho de retaliação, assim, os jovens ficaram chateados no começo, mas eu até esses dias perguntei para a Estela,
Como é que foi essa coisa de vocês não poderem usar o celular? Você, mãe, foi legal, tinha sempre umas meninas que ficavam no celular e agora elas não podem, elas conversam, entendeu? E eu acho isso muito importante, né? E como é que a gente, como pai e mãe, de novo, né, tentando buscar esse equilíbrio entre o não instaurar, né, ou promulgar uma lei em casa, mas que a gente também vá um pouco mais alinhado, né, em casa e não libera geral essa questão do uso de celular em casa. É muito difícil, assim, a tecnologia ela tá aí, ela tá presente no nosso dia a Uhum. dia, na nossa vida. Hoje em dia a gente, né, o celular eu acho que ele é uma excelente ferramenta realmente de Sim. comunicação, de estar trazendo as notícias, assim, e ele tá aí. Então eu acredito assim, a escola realmente eu achei muito interessante esse impacto, porque realmente esses resultados demonstram a realidade, os adolescentes eles estão interagindo mais, eles estão conversando mais ali em sala de aula, tendo esse contexto. Eu já cheguei, por exemplo, aí num evento, fora da escola mesmo, assim, que eram vários adolescentes, eles estavam conversando entre eles no celular, É. em vez de conversar lá, assim, eles estavam entre eles, cada um sentado conversando entre eles no celular. E Uhum. eu falava, gente, Como como assim? assim, né? Então, A gente vê adulto é, fazendo isso, doutora a ver Isabelle. também, né. Sim. Então eu falo assim para eles, eu falo muito então isso para a escola eu achei que realmente foi um ganho. É claro, como forma de lei sempre vem uma resistência, porque isso foi algo imposto, não foi algo Sim. conversado, mas eu Foi acho que foi autoritário, né? autoritário, mas eu acredito que a escola e nós pais conversando com o adolescente, colocando limites para o uso da tecnologia, Uhum. porque eu não acredito na proibição. Eu acho que proibir é pior, Sim, porque faz com que eles queiram até desafiar isso, mesmo, infringir. infringir, porque Uhum. você está impondo alguma coisa. Então, a tecnologia, eu acho que eu assisti até um vídeo de um consultor mesmo de internet, o cara que é especialista, né, em internet, tudo. Ele falou: olha, eu sei que o algoritmo está aí, Uhum. que o jovem não tem maturidade para ele determinar o tempo, e aí que entram os pais na questão dos limites de Sim. horário de uso de tela. Então eu falo assim, porque não adianta eu proibir, e é aquilo que você falou, Ju, assim, existem pais que são extremamente mais assim, né, incisivos de não, né, assim, da proibição, e existe aqueles pais que são permissivos demais. Uhum. E geralmente seu filho vai ter o contato com esses dois Com os tipos de dois. família. Sim. Então, assim, se eu proíbo meu filho de ver em casa alguma rede social tal, ele vai ver do amigo. Sabe, assim? E aí ele vai ver um conteúdo inadequado, um conteúdo que nem sempre é bom para ele, porque ele Sim. tá vendo do amigo, ele tá vendo escondido. Sim. Então, assim, o interessante, eu acho que a família tá conversando assim, você libera, mas com a moderação. Hoje em dia tem aplicativos para Sim. isso. O próprio Eu Instagram, o né? próprio o Google mesmo também tem, a gente usa Sim. bastante com limite de tempo. Você limita o tempo de rede social, você limita o Sim. tempo de YouTube, você limita o tempo, porque hoje em dia até as escolas, hoje em dia as lições de casa vêm por Sim, aplicativo, não dá, não tem não como. tem como. Então a tecnologia chegou para ficar e vai ficar, mas o que o adolescente tem que entender que ela não substitui a Sim. conexão pessoal, interpessoal, esse bate-papo olho no olho, Uhum. sabe, o Com vínculo afetivo atenção, com né? Com atenção. 100% de atenção um com o Exato, ela não outro. substitui, ela tem que ser vista como uma ferramenta, como um acessório. É. Então, algo que é para ajudar, não algo Uhum. para poder ficar na frente, sabe? É. E o adolescente, justamente por esse cérebro imaturo, ele não tem a noção do limite. Uhum. Então, como hoje em dia os algoritmos vêm muito na questão da recompensa, ele vai ver naqueles short vídeos e não para. Não para. Se você pensar que às vezes até a gente adulto tem essa Total, dificuldade de totalmente, assim, parar, eu me coloco tempo pra mim mesma eu no também. Eu também, a gente e tem. muitas vezes eu me vejo assim, ignorar, assim, ou me dá mais 5 minutos, porque eu não terminei É, de fazer as coisas que eu preciso fazer. exato. Então, assim, acho que hoje em dia tá vindo os aplicativos e ferramentas para os pais colocar esse limite de rede social, Uhum. limite. E aí você pode estar negociando e conversando com o seu filho. Olha, vamos limitar a rede social a tantos minutos por dia, vamos fazer as Um comum atividades, acordo fazer uma como ali. acordo, vamos fazer Uhum. esporte, fazer ao fio, conversar. Se eu tá vendo que você tá fazendo as atividades, não tá ficando isolado 100% no quarto, talvez eu consiga aumentar mais esse tempo. E Isso. aí negociando. Porque assim, no futuro, quando esse jovem vai sair de casa,
Pronto, aí Ele tá no ele é dono mundo, de si né, ele mesmo, é dono de si mesmo. Então, assim, então vale a gente fazer a orientação e até mesmo da orientação dos perigos mesmo da Sim, rede, sim. né, de que a gente tem pessoas, assim, mal intencionadas também. Uhum. Então é importante isso. Então quando você traz o seu filho para você, assim, você dá a tecnologia para ele, mas você tá dando, mas você tá limitando. E Ele tá tá supervisionando. supervisionando, ele Uhum. tá vendo o que você acha apropriado para ele Sim. ver, o que é interessante para ele ver. Diferente, porque quando você proíbe, ele vai fazer escondido. Não dá, Não não dá. dá. Assim, Então o dar exemplo, sobretudo, né. A gente falou dá, muito de exato, conversar, diálogo, escutativa, mas assim, dar exemplo, né. O quanto que a concordo. gente, às vezes, não é pego olhando o celular, ao invés de dar uma atenção para o seu filho, né, ou exagerando. Então, de novo, essa reflexão. Ô gente, ter filho dá trabalho, né. Não, e aquilo, eu citei isso, né, não só a criança, o adolescente vai muito pela referência, o adulto de referência dele é o Ele exemplo. te imita. Então ele exatamente, se você fica muito no celular, muito na tela, assim, não conversa com você tá lá, só na tela, Ele vai te ele imitar. vai te imitar. A gente vê as crianças, a gente teve recentemente aqui a Janu Cristino, que é especialista em crianças de 0 a 3 anos. E ela fala que, assim, tem criança de 1 aninho imitando o pai. Assim, pega, às vezes, um tijolinho ou um Lego e finge que aquele Lego é o celular e modela Modela, exato. do jeito que o pai faz, assim, subindo a tela e falando, enfim, né? Então, assim, eles são esponjinhas, eles absorvem tudo. E o adolescente também, ele tá lá de olho em você. Tá, e ele Então, vai muito pelo exemplo mesmo. ó, presta atenção. Aqui também no podcast, você falou de especialistas, a gente teve o Marco Aurélio, que é especialista em segurança digital, e a gente falou muito sobre isso, assim, dicas práticas de como você consegue fazer essa supervisão, limitar. Se bem que hoje em dia a gente tem o Instagram, graças a Deus, entendeu a necessidade da gente precisar colocar regrinhas aí para que os adolescentes consigam usar de verdade, sem fingir que tem uma idade que não tem, que antes era assim, né? Para Exato. você ter uma conta, você tinha que mentir. Então Aham. você já começa errado, né? Mentindo o ano que você nasceu, por exemplo, para poder ter uma conta, né? Hoje já é possível com algumas ferramentas de segurança. Bom, vamos passar para uma parte mais espiritual da coisa, já aproveitando que a doutora Isabelle é uma médica católica, né? Eu falei bastante aqui do padre Paulo Ricardo, e nessa introdução do curso que ele faz para os adolescentes, ele conta a história do adolescente Miguel Magoni, que é contada por São Dom Bosco, num contexto, na época, enfim, de guerra, enfim, início do século XX, falando sobre a verdadeira solução para a tristeza do adolescente. Confere o vídeo antes da gente continuar. Primeira segunda-feira de outubro, escreve o próprio Dom Bosco, ele estava na estação de trem de Caramanhola para retornar para Turim. E de repente ele vê um bando de meninos. E um desses meninos era o chefe, que liderava tudo. Dom Bosco foi até esse rapaz e chegou e disse: "Quem é você?" O menino, cheio de arrogância, né, como um pequeno galo dono do seu terreiro, né, colocou as mãos na cintura e disse: "Io sono Magone Michele", ou seja, eu sou Miguel Magone, o general da recreação. Ele mesmo se intitulava chefe daquele grupo. Um grupo que era uma gangue, uma pequena gangue de meninos de rua. O fato é que Dom Bosco deu a ele uma medalhinha e foi investigar a vida do menino. Entrou em contato com o pároco, descobriu que o Miguel Magoni era órfão de pai. O pai morreu antes dele nascer. Não conhecia o pai. E a pobre mãe tinha que trabalhar na casa dos outros e não dava conta de dar para ele educação, e assim ele ficava na rua, jogado. Dom Bosco, então, acolheu Miguel Magoni no seu oratório. E aí veio a reviravolta. O oratório de Dom Bosco naquela época, né, era verdadeiramente uma grande família. A família dos Monelli, né? Ou seja, os seus moleques.
porque é assim que eles eram tratados de forma pejorativa pelas pessoas que viam. Mas havia ali uma profunda alegria. E o Miguel Magone, embora ele se intitulasse como o general da recreação, agora nesse novo ambiente do oratório, foi ficando cada vez mais triste, cada vez mais cabisbaixo. E aí Dom Bosco notou. Isso é uma das coisas que a gente entende e compreende num verdadeiro pai, na verdadeira mãe. Ele é observador. Ele nota. Mesmo no meio de uma multidão, ele vê, percebe. E chamou então o Miguel Magone para conversar, para falar. E perguntou para ele, né, como é que ele estava. A resposta do Miguel Magone eu faço questão de ler, porque foi relatada pelo próprio Dom Bosco na vida de Miguel Magone, escrita por ele. Ele diz assim, Dom Bosco perguntou porque ele estava pensativo. Essa melancolia vem de ver meus companheiros tomarem parte nas práticas de piedade. Ver-os alegres, rezar, aproximar-se da confissão e da comunhão me causa contínua tristeza. Um adolescente triste no meio da melhor estrutura pedagógico-educativa do século. Dom Bosco, então, conduziu o Miguel Magone à confissão. Ele relata que foi uma confissão demorada, cheia de lágrimas, e que naquela confissão ele conseguiu reconduzir o Miguel Magone à alegria. Exatamente aquilo que era a receita de São João Bosco. Quando um dia Domingos Sávio perguntou para ele o que é que ele precisava para ser santo, Dom Bosco disse para Domingos Sávio, seja alegre, porque aquilo que entristece não vem de Deus. A verdadeira alegria de estar em estado de graça, de ser de Deus, de pertencer a Ele. O Miguel Magone, que era o general do recreio, mas que era simplesmente barulho para esconder aquela tristeza profunda, encontrou na confissão aquilo que a ciência moderna não explica, aquilo que nenhuma lei dá conta, mas que a verdadeira transformação e conversão realiza. Bem, como a gente viu no vídeo, né, esse Miguel Magone, ele era o general da recreação, né, todo valentão, mas ele carregava dentro de si essa tristeza profunda, enfim, por uma mãe que estava toda hora trabalhando, por não ter contato com o pai, e ele vendo lá nos seus colegas, né, buscando os sacramentos, buscando a vida interior e uma proximidade com Deus, uma verdadeira alegria, né? Aí, de novo, a gente falou muito sobre questões físicas, neurológicas dos adolescentes, mas onde é que entra nessa equação a espiritualidade e a busca por Deus, doutora Isabelle? Eu acho que a espiritualidade é extremamente importante para nós seres humanos, né? A espiritualidade faz com que a gente está sempre buscando em nós mesmos o nosso eu, né? Refletindo, pensando. Ela vai nos dar a paz, o silêncio, né? Muitas vezes que a gente precisa de um mundo que está inquieto, de um mundo que está repleto de informações, sabe? Assim, eu tenho um olhar assim, como médica, eu acho assim, questões psicológicas, ansiedade, depressão, são questões médicas, elas precisam ser tratadas com olhar médico, Sim. então precisa do psicólogo, precisa do psiquiatra às vezes, tá? Mas a medicina não substitui a fé.
e a fé não substitui a medicina. Uhum. Elas têm que andar em paralelo. Eu Sim. falo muito isso. Então, assim, a espiritualidade muitas vezes nos ajudam a entender algumas questões, a refletir em nós mesmos. Então, a história do Miguel Magoni, ele fala exatamente isso, né? Então, ele era aquele menino que transparecia ser uma pessoa, mas no fundo ele tinha aquele vazio dentro dele. Uhum. Ele precisava se encontrar e muitas vezes ele precisou dessa fé para se encontrar. E eu falo que quando a gente busca a igreja, o caminho da fé, independente da religião, né, Ju? Assim, o caminho da sua sim. fé, Aham. sabe? Assim, a gente vê que não importa como nós somos, né? Deus nos ama da maneira que a gente é. Não importa a roupa que você tem, o carro que você tem, onde você mora, Uhum. o seu visual, assim, o amor é infinito. Sim. E eu acho que a fé, a gente tem que validar isso, sabe? É. Assim, essa espiritualidade, tá conversando mais com o seu filho sobre isso, sabe? Sobre refletir sobre isso. Às vezes até mesmo o caminho, ir na igreja, rezar, dar um tempo, vamos orar um pouco, vamos pensar um pouco, refletir. Acho que Uhum. isso é importante, Sim. independente de cada religião, e buscar a sua fé, sabe? Sim. Assim, a espiritualidade tem que andar em paralelo com o ser humano, faz parte, às vezes até pra gente validar um pouco os nossos sentimentos, né? Totalmente. É um conforto muito grande, né? Como é que você faz em casa com as meninas, assim, no dia a dia, de rotina? Vocês vão à missa? Quais são esses momentos para falar de Deus na sua casa? Sim, a gente tem o hábito, né, assim, de estar frequentando a missa dentro das nossas possibilidades de agenda, mas a gente sempre tenta ir. As meninas fizeram o sacramento, a Bianca recentemente acabou de fazer a primeira comunhão. Aham. Então, assim, a gente busca isso, os Elas fazem valores perguntas? da oração, de estar conversando em casa. A Uhum. gente tem, eu gosto muito de usar os livros também para estar conversando. Sim. Às vezes, assim, desde criança, de uma maneira mais lúdica, né, assim, tá As bíblias introduzindo. Isso, ilustradas, tá né? introduzindo a fé de cada um. Acho que isso é importante, né? Assim, Uhum. para ela entender que existe algo maior aqui, né? Um plano maior aqui pra gente também, né? Sim. Assim. E de novo, né, para adolescente, que de novo a gente tá aqui falando sempre, né, de escutativa, de mostrar para adolescente que ele é visto, que ele não tá ali invisível na vida, que Deus olha para cada um de nós como seres muito amados, né? Sim. Então, de novo, acho que para um adolescente que tá com toda essa ebulição hormonal e de desenvolvimento neurológico, ele ter, de repente, no seu coração a certeza de que ele é filho muito amado de Deus, isso é mais um tijolinho que fortalece a vida dele de uma forma geral, né? Sim, eu acho que quando a gente traz até essa espiritualidade, eu falo, né, tá em paralelo aí com a questão da medicina, a gente fica impressionado, né, assim, em relação a algumas respostas, até mesmo médico, aquele paciente, às vezes em estado terminal, tal, assim, que tem a força Sim. da fé ali, que usa suas orações, a gente vê que quando ele tá mais calmo emocionalmente também, ele flui, assim, na doença, né, a gente fala assim, o desfecho natural da doença, às vezes até se prorroga, sabe, assim, então pela sua fé, porque ele tá se mantendo mais pleno, então, assim, o cérebro influencia muito também, as emoções influenciam muito nessa questão da hipertensão, do diabetes, algumas doenças, Sim. sabe, e a espiritualidade traz um pouco, a gente acalma, É né, um assim, é um conforto conforto que a mesmo, gente né? tem, então eu acho extremamente importante, Sim. contanto que nos hospitais a gente sempre incentiva muito, cada um na sua espiritualidade, principalmente eu trabalho em UTI, a gente fala, olha, quer estar trazendo alguém da sua fé para estar fazendo uma oração aqui, a gente sempre permite Um batismo, por um exemplo. batismo, até mesmo um padre para estar indo rezar, ou até mesmo de outra religião, a gente não proíbe, é sempre permissível, a gente usa assistentes sociais, os psicólogos, nós mesmos médicos, a gente trabalha muito essa empatia da fé, sabe? É Sim. importante isso, até para a gente ter um olhar mais individual para o paciente, sabe? Assim, Sim, então. eu acho que a medicina, ela tem, assim, a gente tem visto alguns ramos da medicina. Entrevistamos aqui a doutora Sandra Gianello, que se eu não me engano, que também fala, né, da questão da medicina integrativa e que tem desse olhar mais humanizado mesmo, da importância de um olhar mais
integral daquele paciente e que não é composto só de um corpo, né, das células, dos órgãos, que ele ali é um ser que tem as suas dimensões, né, mental, espiritual, e como isso ajuda, né, Ajuda, sim. nas terapias, nos tratamentos, né? A gente fala que é extremamente, como eu trabalho em UTI também, na UTI a gente fala muito sobre os cuidados paliativos. E a Sim. espiritualidade está extremamente ligada. A gente introduz faz parte do cuidado paliativo, tá? E muitas vezes a gente pensa que o paliativo tem uma imagem errada, que o paliativo é um fim de vida, e não é. Não é. O Sim, paliativo é o cuidar. sim. É você cuidar do emocional, do espiritual, ter esse olhar para o ser humano. Então, ali não é o paciente, é uma pessoa, ela tem nome, você Sim. chamar pelo nome, não chamar pelo leito, não chamar de mãe. A mãe tem um nome, o RN ele tem um nome. Então é isso, é a humanização. E graças a Deus a medicina tem mudado bastante para esse olhar. Que bom, né? Que bom. Agora, acabei de lembrar de outra médica que eu entrevistei aqui, a doutora Marina Vilas Boas, que também fala sobre isso, porque é engraçado, você tem a experiência com neonatologia, ela teve uma experiência no início da vida dela, né, como médica, em cuidados paliativos de pacientes oncológicos. E ela falou que muda tudo, né? A forma como a gente vê as pessoas ali se reconciliando, é muito bonito, né? Se você tem esse olhar mais atento, mais espiritual mesmo, você vê milagres acontecendo, Exatamente. né? Exatamente. Muito legal, né? Bom, você mencionou lá no seu cadastro de convidados que você é uma apaixonada por história e literatura, né? A gente já deixou algumas dicas culturais aqui, né? O Divertidamente, o filme, o livro sobre o cérebro do adolescente, tem também Rudolf Allers, quem quiser se aventurar aí nas leituras. Mas eu queria que você deixasse aqui algumas dicas sobre literatura, já que você falou delas, e, assim, e a importância dos clássicos, né, na formação do imaginário das pessoas. Eu recentemente assisti Odisseia, não sei se já foi assistir Odisseia. Ainda não, Vá assistir. Me falaram que tá incrível esse filme. Incrível esse filme, eu não sei. Eu sou super fã do Christopher Nolan, né, como diretor. E assim, como é importante, né, a gente acompanhar através da literatura, dos clássicos, essa questão da jornada do herói. Isso como é legal para os adolescentes, né, eles verem a jornada do herói, o retorno à casa. E aí, quais são as suas dicas culturais? Bom, eu amo ler. Eu leio uma média de 3 a 4 livros por mês. Sério? Sério. Eu adoro. E assim, variado? Variado. Eu gosto desde clássicos, a romances, a fantasias. Caramba! Eu gosto de ter uma variação, que é um momento que eu me desconecto, Sim. sabe? Assim, e eu falo isso, que a gente lê, a gente se desconecta. A gente desliga, sabe, assim. Eu falo que é o momento que eu mais relaxo, é o momento que eu tô lendo. Sim. Assim, sabe? Então, eu sempre leio. E mais uma vez, a questão do exemplo. Pais que leem, filhos leem. Sim, total. Então, assim, a questão do exemplo. Então, é uma maneira de você desligar a tela do celular, desligar a TV. Você tá lendo um livro. Eu sou apaixonada e eu falo assim, tem uma frase daquele autor, C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia. E ele fala assim, a gente lê para saber que a gente não tá sozinho. Exatamente isso. Eu acho isso importante, porque o adolescente, ele não tá sozinho. Muitas vezes, quando você vai ler um livro, você se conecta com aquele personagem. É como se ele fosse seu amigo imaginário. Então, você vai vendo. Eu gosto muito dos livros, principalmente em primeira pessoa, mas tem os livros em terceira. Mas quando é em primeira pessoa, você tá dentro da mente do personagem, sabe? Sim. Então, você entende as emoções e muitas vezes você se conecta com ele. Sim. E é extremamente interessante. Então, você tem a chance de viver uma vida que não é sua, através da lente do outro, né? Exato. Eu acho que, assim, dos clássicos, eu amo O Pequeno Príncipe. Eu acho que é um livro, assim, ele é simples, mas ele fala sobre amizade, responsabilidade, sabe? Assim, eu acho que fica como um clássico aí para leitura. Já citei o autor aqui, As Crônicas de Nárnia também. É uma fantasia, mas ele fala sobre família, irmãos, fala até mesmo essa questão, assim, do combate entre o bem e o mal, mas ele também vai falar, assim, sabe, de amizade, responsabilidade também, sabe? Um outro livro que é bem para adolescente, que eu acho que é super válido, o Diário de Anne Frank. Né? A Anne Frank era uma adolescente que foi confinada com a sua família, né, na época
que teve o avanço nazista, ela precisou ficar escondida, e no diário dela ela escreveu todas as emoções dela de adolescente ali. Sim. Então muitas meninas adolescentes se conectam com ela. Uhum. Eu acho bárbaro, assim, sabe, ter esse livro à disposição para a gente tá vendo, Tem sabe? um outro legal, Isa, que é A Bailarina de Auschwitz. Eu li esse livro, ele é maravilhoso, Que é né? mais ou menos assim nessa linha, né? Assim, ele é um livro mais denso, né? Mas Uhum. também a visão de uma adolescente nesse contexto de campos de concentração. Eu li esse livro, e tem também um que chama A História de Eva, Uhum. que também fala, a Eva, na verdade, foi até considerada uma meia-irmã de Anne Frank, porque o pai da Anne Frank casou com a mãe da Eva, Tá. sabe, assim, e a Uhum. Eva foi uma adolescente que conseguiu sair dos campos de Então concentração. ela consegue relatar. Ela consegue relatar o pós, né, depois Sim. ela mudou para os Estados Unidos, mudou isso, É publicou como A isso. Bailarina de Auschwitz, né? Assim, Bem parecido. É bem parecido. Então, são livros muito legais. E tem alguns livros mais recentes, mais contemporâneos, que eu acho que vale não só para os adolescentes, como pais. Eu amo aquele livro Extraordinário. Tem o filme. Sim. Então, ele fala sobre empatia, sobre acolhimento, sobre inclusão. Sobre a visão do irmão, né? que fica às vezes deixado de lado. Uhum. Então, assim, ele é fantástico, esse Sim. livro, sabe? Assim, e tem um outro livro também que foi escrito pelo John Green, A Culpa é das Estrelas. Uhum. Também tem o filme, que ele não fala só do amor ali adolescente, mas ele fala sobre luto, que eu acho Sim. importante falar sobre luto com adolescente. Sim. Fala sobre essa questão das escolhas. Uhum. Então, fica aí minha dica. Caramba, assim, ó, você quer dica cultural? Então você pausa esse vídeo, volte, pega um caderno e pode anotar, porque tem dica cultural de cabo a rabo. E agora a gente despejou um monte, né? Sim, leiam. Leiam para que os seus filhos te vejam lendo e que isso os inspire a ler também. É um mergulho, realmente. Uma pessoa que lê, ela tem um repertório maior de vida mesmo, não só linguístico, né, de vocabulário, enfim, ela tem várias experiências. Eu tenho a sensação, quando eu leio, assim, é uma assembleia de vozes que a gente tem na nossa mente e que a gente evoca em momentos que a gente precisa. E a leitura, ela ajuda também na modulação, né, do cérebro, né? Assim, você vai ter aquele pensamento mais crítico, Sim. né? Você vai pensar, porque muitas vezes, assim, a mídia, a internet já traz algo pronto pra gente. Você acaba deixando de ter aquele pensamento crítico, né? Então, acho isso extremamente importante. Sim. A leitura traz isso, traz essa habilidade do pensamento mais crítico, de você raciocinar e não tá aceitando muitas vezes, assim, o que tá sendo imposto para você, né? Assim. Nossa, tem benefício. Eu não vejo nenhum problema, nenhum malefício aí com relação à leitura. Então, leiam, mostrem para seus filhos que a leitura é importante. Bom, antes da gente encaminhar para o nosso encerramento com a chamada oral, eu vou deixar aqui um vídeo emocionante. Eu falei muito do Padre Paulo Ricardo, né? Será que eu gosto do Padre Paulo Ricardo? Eu adoro o filme, eu acho ele muito inteligente. É uma pessoa que lê muito também, né? E ele tem um vídeo, assim, muito curtinho, de 2 minutinhos, que fala sobre tudo o que o adolescente mais precisa. Então, assista com atenção esse recado do Padre Paulo Ricardo. O que um adolescente mais precisa é de uma companhia, é do seu tempo, é da sua disposição. Porque as pessoas querem educar o adolescente com fala, simplesmente com conversa fiada. Educar o adolescente simplesmente com sermões. Nós precisamos ter uma conversa séria e sentar e dar um sermãozinho. Veja, essas conversas sérias são importantes, nós iremos ver, elas existem, elas são necessárias. Mas mais do que isso, o que o adolescente precisa é de aspas, sistema ecológico, ou seja, de um ambiente. E era isso que Dom Bosco fez com o seu sistema preventivo. Dar ao adolescente um ambiente onde ele possa exercitar a sua liberdade sem se machucar. Não é nem as correntes de um sistema disciplinar férreo e nem essa coisa largada
desse pouco caso, dizer, ele sabe, ele sabe. Então vocês compreendem que é necessário aquilo que Dom Bosco falava, acompanhamento. Mas os pais são narcisistas, os professores são narcisistas. Essa menina está dando problema, eu não vou dedicar tempo a ela. Eu não vou gastar meu tempo com isso. Ela já sabe. Olha aqui. Essa convicção tola de que o problema do adolescente é um problema cognitivo, como se saber adiantasse alguma coisa. O adolescente sabe de tudo, só que ele não está coordenado para gerenciar isso. E você tem que estar junto. Muito bem, né? Tudo que ele precisa é ser visto, né? Eu acho que o resumo principal desse vídeo que o padre fala, né, assim, o quanto é importante o vínculo, né, assim, estabelecer esse vínculo é fundamental, não é fácil, porque a gente tem o vínculo mãe e filho, sim, estabelecido, né, quando nasce, né, assim, mas o vínculo emocional, ele precisa ser construído, e eu acho que o que o adolescente, ele precisa é desse olhar, é da escuta, e o vínculo a gente constrói muito com a escuta ativa, sem o pré-julgamento. É difícil em si, mas é um exercício diário. Eu falo que eu sou constantemente desafiada pelas minhas filhas. Eu também, toda hora. Sou constantemente desafiada a estar tendo esse pensamento mais crítico, a estar tentando ajudar. Como que eu posso melhorar minha comunicação com elas? O que eu fiz de errado aqui? O que eu posso fazer para melhorar? Então, eu acho que isso realmente é um desafio diário, mas é importante. Eu acho que o que o padre fala é isso nessa questão do amor, do afeto. A gente não se constrói vínculo sem amor. Não. Né? E sem presença. Sem presença, né? Exatamente. De né? verdade. Assim, inteireza, né? Uhum. E como é bonito a gente ver os filhos crescendo e, de repente, depois eles repetindo, né? E Dom Bosco já falava, né? Educar é amor, né? Então, eu preciso, assim, a gente educar, eu preciso ter o amor, né? Então, a gente só consegue estabelecendo através disso, né? Sim, aí mais uma dica, né? Você procurar saber mais sobre a vida de São Dom Bosco e como ele amava os adolescentes. Ele foi um santo que realmente se dedicou muito, né? E teve esse olhar de amor, de caridade, misericórdia pelos adolescentes. Sim. Muito bem, chegou a hora da nossa chamada oral. Roda a vinheta. Doutora Isabelle, agora é bem papum, hein? Eu começo uma frase e termina na chamada oral. Ser pediatra e mãe de adolescentes me ensinou que... nenhum conhecimento científico vai substituir a escutativa. A maior armadilha do celular para os jovens é... enganar o jovem em relação ao comportamento, à afetividade. Então, assim, a busca pelo like, né? Assim, então, a convivência digital não substitui a convivência pessoal, né? De forma alguma. E o maior erro dos pais hoje, hein? Eu acho que o maior erro nosso como pai é querer controlar. Eu acho que o nosso desafio é achar o meio termo, é colocar os limites sem controles e sem permissividade. O remédio mais eficaz contra a ansiedade do adolescente é? Acho que não existe um remédio único, uma única solução. Eu acho que quando existe sim ansiedade, ela precisa ser tratada. Ela precisa procurar uma ajuda psicóloga. Às vezes remédio às vezes mesmo, a né? medicação mesmo. Mas existem meios que faz a gente prevenir a ansiedade, né? Então, assim, a convivência social, a prática de esporte, uma boa alimentação, um bom sono, tudo isso ajuda a prevenir e a cuidar do emocional. Sim. Um bom fim de semana vivido em família. Exato. Né? Diante de Deus, eu encontro a paz de que eu não tenho controle de tudo nessa vida. Opa, isso é importante. Né? Que é importante a gente ter amor, fé, cuidado, e é isso. Muito bem. E uma lição de casa? Bom, a gente já deu, né? Mas vamos lá deixar registrada aqui uma lição de casa para as famílias.
chega em casa, desconecta o celular, desconecta a tecnologia, pegue um livro, converse com o seu filho, debata sobre algum assunto. Eu acho que não é fácil, assim, sabe, a gente iniciar uma conversa. Muitas vezes eu falo, eu chego em casa assim, como foi na escola? Legal. Total, sempre. Total. Mas assim, a gente comece contando o seu dia. Olha, hoje meu dia foi assim, eu fui, gravei um podcast. Isso, dá um exemplo, Dá né? um exemplo, foi interessante, a gente bateu papo, conversou, encontrei a mãe de sua amiga, sabe? Assim, começa dando um exemplo. Eu acho que nisso a gente consegue começar a estabelecer uma conversa. Muito bem. Nossa, doutora Isabelle, assim, muito obrigada. Foi uma conversa muito honesta, muito aberta, né? E com muito amor e carinho por essa fase da vida que é tão importante, né? Eu, assim, só gratidão por você ter doado aqui um pouquinho do seu tempo, da sua atenção, né? E convidar todo mundo a seguir a doutora Isabelle no Instagram. Ela tem a prática dela, o consultório aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Não deixa de conferir, ela tem conteúdos também que posta. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Ju, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre filhos, maternidade, adolescência. Como eu disse, é um desafio, né, para nós diário aí, a adolescência. Educar é um desafio, assim, mas eu acho importante, a gente precisa falar sobre isso, é preciso comentar mais e como pais, assim, tá dividindo as nossas angústias. Saber que a gente não tá sozinho. Não tá sozinho acho nessa. que é tão importante isso, né? Mas obrigada de coração, adorei estar aqui com você, dividindo, compartilhando isso. Muito bem. Bom, para você que ficou até aqui, ó, não esquece, vou mostrar de novo meu cartazinho. Se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha essa conversa para chegar em muita gente que precisa ouvir. A gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchauzinho. Amigo é quem te ajuda a evoluir na carreira. Cultura Inglesa. O inglês que você leva para a vida, com fluência para se destacar.